Fala, pessoal, vamos falar aqui hoje sobre razões trigonométricas, né? Razões, lembre que razão é uma fração, né? Então, para começar, vamos lembrar aqui duas coisas. Que no triângulo retângulo, certo? Essas razões trigonométricas, certo? Que vão ser achadas no triângulo retângulo, tem a ver com a hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, e os catetos. Então, assim, o cateto e aqui o cateto, vou abreviar o cateto. Ok? Só que agora, quando eu falo em razões trigonométricas, eu estou analisando o seno, cosseno e a tangente de um ângulo. Então, ó, seno do ângulo, cosseno do ângulo, que é esse rosinho aqui, o θ, e a tangente do ângulo. Então, agora, eu não estou tratando de lados, eu estou falando com o ângulo daqui de dentro, né? E como é que eu faço, como é que eu sei essas razões trigonométricas? Como é que eu decoro ela? Bom, como eu falei, elas são frações, né? Eu vou decorar a seguinte frase, ó. Só catoa. Essa frase aqui, ó, só catoa. Só catoa, ela vai dar o norte para saber quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente. Agora vamos entender uma coisa. Se eu tenho um triângulo retângulo, o lado de frente para o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. O lado oposto ao ângulo é chamado de cateto oposto, que seria esse lado aqui, ó. Ele está de frente para o ângulo. Cateto oposto. E o lado que está entre os ângulos é chamado de cateto adjacente. Ok? E por que esse só catoa? Porque as razões trigonométricas vão ser dadas em relação a essa frase aqui, ó, só catoa. Quer ver, ó? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Só catoa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, aqui, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a, aqui, ó, hipotenusa. Tangente, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então tá aí, ó, a frase só catoa, ela vai te dar o nome de cada um deles e vai te dar a relaçãozinha. Agora, quando que eu vou utilizar isso? Aí, nobres camaradas, vai depender, porque cada caso é um caso. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, certo? Aqui eu não tenho disponível esse lado, mas tenho disponível esse lado aqui que vale por aqui, ó, 4, certo? Centímetros. Eu quero descobrir esse lado aqui. Repara, esse x ele está de frente para esse ângulo aqui. E esse valor aqui ele está entre os ângulos, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou pensar qual é a fórmula que tem o lado oposto ao ângulo, que é o cateto oposto, e o lado entre os ângulos, que é o cateto adjacente. Nesse caso, eu usaria o quê? Cateto oposto, cateto adjacente, ou cateto adjacente, quase falei a resposta, é a tangente. Tangente do ângulo, certo? Tangente é cateto oposto, que é o x, sobre cateto adjacente, que é 4. Aí o valor da tangente seria dado. Nesse caso aqui, ó, se eu quero saber quem é esse lado aqui, ó. Só que agora, ele está me dando uma hipotenusa, certo? Ó. Hipotenusa, porque é o ângulo de frente, porque o lado de frente é o ângulo de 90 graus. Esse lado aqui, ó, 10. Então aqui eu tenho agora uma hipotenusa e aqui eu tenho um cateto oposto, certo? Qual fórmula tem hipotenusa e cateto oposto? Ó? Só catoa. Oposto e hipotenusa. Então eu vou usar o seno desse ângulo aqui, ó. Seno vai ser x sobre 10, que é a minha hipotenusa. Sempre olhando para as fórmulas, né?
E por último, eu tenho esse aqui, ó. Entre os ângulos, eu não tenho a medida, e aqui eu tenho a medida, certo? Quem vai ser essa fórmula aqui, ó? Vou botar para centímetros. Aqui eu tenho cateto adjacente, porque está entre os ângulos, e aqui eu tenho hipotenusa. Qual é a fórmula que tem cateto adjacente e hipotenusa? Ó, cosseno. Então, vou botar aqui, ó, cosseno, vou botar para cá, ó. Cosseno vai ser igual do θ, vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 10. Então, tá aí. Como eu falei para vocês, cada caso é um caso para se explicar, para se usar essas fórmulas, né? E como é que ficaria um exemplo aqui? Deixa eu pegar aqui e vou aplicar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um triângulo retângulo, certo? E aqui eu tenho esse ângulo θ. Aqui eu tenho um valor de x. E aqui eu tenho 10 centímetros, certo? E o problema me traz o seguinte, que o seno do ângulo, vou botar aqui um valor qualquer, tá bom? 0,6, cosseno é 0,5. Estou chutando aqui, tá bom, gente? Não estou falando que seja real, não, tá? E a tangente, sei lá, 1,2, tá bom? Então, os valores que eu estou colocando aqui não quer dizer que sejam reais, são apenas valores para facilitar a vida aí do cálculo. Então, vamos supor, se o problema quer saber esse lado aqui, ó, entre os ângulos, vou lembrar da fórmula, só catoa. Esse lado aqui é o cateto adjacente, e esse lado aqui é a hipotenusa. Por quê? De frente para o ângulo de 90 graus. Ok? Então, se eu tenho x e hipotenusa, que é o x de cateto adjacente, eu vou usar quem? A fórmula do cosseno, por causa da nossa frase, né? O só, vou ter então, só catoa, certo? Aqui, ó. Cosseno vai ser igual a adjacente sobre hipotenusa. Então, ó, cosseno do ângulo vai ser igual a cateto adjacente x sobre a hipotenusa, que é 10. Quanto que vale o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo, a tabelinha aqui vai me dar, ó. É o quê? 0,5. Ou seja, 0,5 é igual a x sobre 10. Esse 10 vem para o outro lado multiplicando. X vai ser igual a 5 centímetros. Por isso que depende da situação. Por exemplo, se eu quisesse agora descobrir y, certo? Que seria esse lado aqui. Ok? Esse lado, o que vai acontecer? Ele vai ser o cateto oposto. Ok? E o que vai acontecer com ele? Ele vai se enquadrar dentro da fórmula do seno. Por quê? Eu tenho o cateto oposto e tenho hipotenusa. Eu poderia usar tangente? Também poderia. Mas vou usar aqui a hipotenusa porque é mais fácil, certo? Se eu não tivesse o x, eu teria que usar somente o cosseno, né? Se fosse o caso de não ter o valor de x. Por quê? Agora eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno, né? Por causa da fórmula ali, só catoa. Então, ó, seno do θ vai ser igual a y sobre a hipotenusa, que é 10. O seno, eu disse que vale 0,6, é igual a y, que é valor desconhecido, vezes 10. Passo 10 multiplicando, o y vai ser 6 centímetros. Eu não vou fazer hipotenusa, tá? Porque hipotenusa é valor hipotético, para não ficar estranho, tá bom? Mas é isso aí, tá? Depende da situação, cada caso vai ser um caso. Decorando as fórmulas, você vai saber onde aplicar cada um no seu lugar. Valeu? Então é isso aí, gente. Fique com Deus e até a próxima. Fui.